Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Bem-vindos a este estudo inspirador sobre as palavras poderosas do apóstolo Paulo, que nos convida a refletir sobre a transformação espiritual através da metáfora do fermento. Neste texto, Paulo nos exorta a abandonar o fermento velho, simbolizando os padrões de vida antigos e prejudiciais, e nos tornarmos uma nova massa, purificada e renovada pela graça de Cristo. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nas profundezas dessas palavras, explorando o significado simbólico do fermento, a importância da sinceridade e verdade em nossas vidas, e o chamado para nos distanciarmos das práticas corruptas e enganosas. Vamos viajar pelas páginas da carta de Paulo aos Coríntios, absorvendo sua sabedoria atemporal e aplicando às nossas próprias jornadas espirituais. Portanto, convido vocês a se unirem a mim nesta jornada de descoberta e reflexão, enquanto exploramos juntos as verdades profundas contidas nestas palavras sagradas. Preparem seus corações e mentes, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e crescimento pessoal. Vamos começar. Número 1. Renovação espiritual através da remoção do fermento velho. A metáfora do fermento, usada por Paulo em sua carta aos Coríntios, é profundamente enraizada na tradição bíblica e carrega significados ricos em termos de renovação espiritual. O fermento, muitas vezes, é associado a algo que se espalha e influencia toda a massa, seja para o bem ou para o mal. Paulo utiliza essa analogia para ilustrar a necessidade de remover os padrões de vida antigos e prejudiciais para alcançar uma verdadeira transformação espiritual. No Antigo Testamento, o fermento é frequentemente associado ao pecado e à impureza. Por exemplo, durante a festa da Páscoa, os judeus eram instruídos a remover todo o fermento de suas casas, simbolizando a remoção do pecado de suas vidas. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Jesus também faz uso dessa metáfora em seus ensinamentos. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, ele adverte os discípulos para guardarem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus, referindo-se à influência hipócrita e legalista desses líderes religiosos. Além disso, Jesus usa o fermento de maneira positiva em outras ocasiões. Por exemplo, ele compara o reino dos céus a um fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha, até que toda a massa seja levedada. Mateus capítulo 13, versículo 33. Aqui, o fermento representa a penetração do Evangelho e seu poder transformador na sociedade. Paulo, ao escrever aos Coríntios, amplia essa metáfora ao enfatizar que assim como os crentes devem remover o fermento velho de suas vidas, eles também devem se tornar uma nova massa, purificada pela graça de Cristo. Isso não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna, onde o caráter e o comportamento são moldados à imagem de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, a remoção do fermento velho implica em abandonar os padrões de vida baseados no pecado e na carne, e abraçar uma nova maneira de viver, marcada pela justiça, santidade e amor. É um convite para uma jornada de renovação espiritual contínua, onde somos transformados de glória em glória pela obra do Espírito Santo em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Assim, podemos verdadeiramente nos tornar uma nova massa, purificada e renovada pela graça de Cristo, pronta para ser usada em seu serviço e para a glória de Deus. Número 2. Celebrando com sinceridade e verdade. Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos exorta a celebrar festas espirituais com sinceridade e verdade, em contraste com o fermento velho da maldade e malícia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Essa instrução reflete um princípio fundamental do cristianismo: a adoração genuína e sincera a Deus. Jesus enfatizou a importância da sinceridade e verdade na adoração. Em João capítulo 4, versículo 23, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Aqui, Jesus destaca que a adoração verdadeira não é apenas uma questão de rituais externos, mas é uma expressão do coração em comunhão sincera com Deus. Além disso,
Jesus condenou a hipocrisia e a falsidade religiosa, especialmente nas críticas aos escribas e fariseus. Ele os repreendeu por sua preocupação com as aparências externas, enquanto seus corações estavam longe de Deus. Mateus capítulo 23 versículos 25-28. Essa advertência ressoa com a mensagem de Paulo aos Coríntios, enfatizando a importância de uma adoração genuína, que surge de corações transformados pela verdade do Evangelho. Paulo também escreveu sobre a importância da verdade em outras epístolas. Em Efésios capítulo 4 versículo 15, ele nos encoraja a seguir a verdade em amor, destacando a conexão entre a verdade e o amor cristão. Ele também adverte os efésios contra a falsidade e a hipocrisia, incentivando-os a falar a verdade em amor. Efésios capítulo 4 versículo 25. Portanto, a exortação de Paulo para celebrar com sinceridade e verdade é um lembrete crucial para os cristãos de todas as épocas. Nossa adoração e celebração devem ser genuínas, fluindo de corações transformados pela graça de Deus e fundamentadas na verdade do Evangelho. Ao fazermos isso, honramos a Deus e experimentamos a plenitude da comunhão com Ele, encontrando verdadeira alegria e satisfação em sua presença. Número 3. O abandono das práticas corruptas. A terceira ênfase de Paulo em sua carta aos Coríntios é a advertência contra a associação com práticas corruptas, especialmente aquelas relacionadas à imoralidade sexual. Ele escreve: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. 1 Coríntios 5, 9. Essa instrução ressalta a importância da pureza moral e espiritual na vida dos crentes. Essa exortação de Paulo ecoa os ensinamentos de Jesus, que frequentemente advertiu contra a influência corruptora do pecado e da imoralidade. Em Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28, por exemplo, Jesus explica que o adultério não se limita apenas à ação física, mas também aos desejos impuros do coração. Ele ensina que aqueles que olham para uma mulher com desejo já cometeram adultério em seus corações. Essa perspectiva ampliada sobre a pureza moral destaca a importância não apenas das ações externas, mas também das atitudes e motivações do coração. Além disso, em suas cartas, Paulo frequentemente exorta os crentes a se afastarem de práticas imorais e pecaminosas. Em Efésios 5, versos de 3 a 7, por exemplo, ele adverte os efésios contra a imoralidade sexual, a impureza e a cobiça, lembrando-lhes que tais comportamentos são incompatíveis com a vida cristã. Essa ênfase na pureza moral não é apenas uma questão de conduta externa, mas também reflete a santidade do caráter de Deus e o padrão elevado ao qual os cristãos são chamados a viver. 1 Pedro 1, 15 e 16. Ao se afastarem das práticas corruptas e imorais, os crentes testemunham sua identidade como filhos de Deus e buscam agradá-lo em todas as áreas de suas vidas. Portanto, a advertência de Paulo para se afastarem das práticas corruptas é um lembrete importante para os cristãos permanecerem fiéis aos princípios da santidade e da retidão, evitando qualquer influência que possa comprometer sua comunhão com Deus e seu testemunho no mundo. Número 4. Cristo, nossa Páscoa. No quarto ponto de sua carta aos Coríntios, Paulo destaca a centralidade de Cristo como o sacrifício pascal, o cordeiro sem mancha que foi oferecido por nós. Ele escreve: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 5 versículo 7. Essa declaração ressalta a importância da obra redentora de Cristo na história da salvação. A alusão à Páscoa remonta ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel era instruído a sacrificar um cordeiro sem defeito e aplicar o sangue nos batentes das portas, como um sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas durante a última praga no Egito. Êxodo capítulo 12. Esse evento histórico prefigurava o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado nos liberta do poder do pecado e da morte. Evangelho de João capítulo 1 versículo 29. Jesus mesmo se identificou como o cumprimento desse simbolismo da Páscoa. Na última ceia, ele instituiu a Santa Ceia, dizendo aos discípulos: Tomai, comei. Isto é o meu corpo e bebei todos deles, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Evangelho de Mateus capítulo 26 versículos 26 e 28. Assim, Jesus se apresentou como o Cordeiro Pascal, cujo sacrifício inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada na graça e na salvação através da fé nele.
Paulo frequentemente enfatizou a centralidade da cruz na pregação do Evangelho. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Em suas epístolas, ele explora os significados profundos do sacrifício de Cristo e sua importância para a redenção da humanidade. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 6-11. Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Portanto, a declaração de Paulo sobre Cristo como nossa Páscoa nos lembra da obra redentora de Cristo na cruz, onde ele se entregou como sacrifício perfeito para expiar nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Como crentes, celebramos essa realidade fundamental da nossa fé, reconhecendo que nossa libertação e salvação são garantidas pelo sacrifício vicário de Cristo, o Cordeiro Imaculado e Eterno. Número 5. A chamada para uma vida transformada. No quinto ponto de sua carta aos Coríntios, Paulo nos chama para uma vida transformada pela graça de Deus. Ele nos desafia a abandonar os velhos padrões de vida baseados no pecado e na carne, e abraçar uma nova maneira de viver, marcada pela justiça, santidade e amor. Como ele escreve: assim, somos transformados de glória em glória pela obra do Espírito Santo em nós. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Essa exortação reflete os ensinamentos de Jesus, que frequentemente falava sobre a necessidade de uma transformação interna e uma vida marcada pela obediência e amor a Deus e ao próximo. Em seu Sermão no Monte, Jesus apresentou um padrão de vida radicalmente diferente daquele ensinado pelos líderes religiosos de sua época. Ele enfatizou a importância de uma justiça que vai além das ações externas, penetrando no coração e nas motivações mais íntimas. Evangelho de Mateus, capítulos 5-7. Paulo também abordou a necessidade de uma transformação interior em outras epístolas. Em Efésios, por exemplo, ele escreve sobre a nova identidade dos crentes em Cristo e os exorta a abandonar os padrões de vida antigos, marcados pela ignorância espiritual e pela impureza moral. Epístola aos Efésios, capítulos 4 e 5. Essa chamada para uma vida transformada não é uma tarefa que podemos realizar por nossos próprios esforços, mas é obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita a abandonar os velhos hábitos e nos molda à imagem de Cristo, à medida que nos submetemos à sua direção e influência em nossas vidas. Portanto, a exortação de Paulo nos desafia a vivermos de acordo com a nossa nova identidade em Cristo, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, transformando-nos progressivamente à semelhança de Jesus. É uma jornada contínua de crescimento espiritual e conformidade com Cristo, marcada pela graça transformadora de Deus em nossas vidas. Para que você possa se aprofundar na caminhada de fé, vou deixar na descrição deste vídeo o link de um vídeo sobre as 9 evidências de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. Com certeza vai contribuir com o seu crescimento espiritual. Se você assistiu este vídeo até o final, quero desejar que Deus continue te fortalecendo e que você permaneça firme em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.